Bom dia, amigos! Tudo bem com vocês? Tô falando baixinho porque o Ben ainda está dormindo e eu pretendo que ele continue até a gente terminar o devocional. Vamos fazer o nosso devocional de hoje, do dia, sei lá, que dia que é hoje, gente? Que dia que é hoje? Olha, vocês acreditam que o devocional... Tá bom, meu amor, põe um tênis e pode assistir um pouquinho de TV, só um pouquinho. Eu nunca... Hoje é dia 7 de março. Eu sou uma pessoa assim que depois que parei de trabalhar, ficou péssimo pra eu saber que dia da semana eu tava. Mas agora com o devocional eu tô na linha. Então vamos fazer o nosso devocional de hoje. Deixa eu achar aqui. Dia 7 de março, do livro Café com Deus Pai, de 2023. Exerça o seu dom. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4:10. Orar. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais uma manhã. Deus, obrigada pela nossa vida, pelo nosso despertar, pela nossa casa, pela nossa comida, pela nossa família. Oh Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco, independente do nosso merecimento. Porque o Senhor é pelo Senhor e não por nós. Deus fala conosco através da sua palavra. Revela-nos a nós, Senhor, os nossos dons e que usemos os nossos dons para te servir, Senhor, para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Todos precisam de propósito. Ai, adoro esse tema. Vivemos em busca da resposta de qual o propósito da nossa vida. Talvez você esteja lendo esse devocional em busca disso. Quem nunca, né, amigos? E certamente encontrará a resposta, pois você foi criado para doar-se por meio do seu potencial, usando as habilidades com que o Senhor lhe presenteou para abençoar vidas. Isso é ministério, serviço vocacionado em favor do próximo. Quando Jesus se dispôs a lavar os pés dos discípulos, Pedro tentou impedi-lo de lavar os seus, mas Jesus lhe respondeu que naquele momento ele não compreenderia, mas que no futuro entenderia o significado. Jesus ensinou ao lavar os pés de seus discípulos que cada um de nós, independente da carga ou função, deve igualar-se aos demais e manter-se humilde, servindo ao menor dos semelhantes como se fosse superior a nós. Cada um de nós tem habilidades que o outro não tem. Você sabe coisas e tem capacidades que eu não tenho. Assim como eu tenho capacidade e sei de coisas que você não sabe. Com a união de dons, podemos contribuir uns com os outros para cumprir a proposta do reino dos céus na terra como uma realidade a ser vivida hoje. Olha só, se todos nós usássemos os nossos dons em favor de servir o outro, a gente viveria num lugar tão melhor, né? Seria tão mais fácil, a vida seria tão mais leve, menos competitiva. Na igreja que pastoreio, aprendi algo que procuro ensinar. Não existe pessoa errada. O que existe é a pessoa certa no lugar errado. Há áreas em que não tenho habilidades para servir. Nossos líderes são excelentes em seu chamado ministerial. Ninguém constrói nada grande sozinho. Se você faz algo sozinho, é porque não é tão grande assim. Você pode estar parado e ter abandonado o seu chamado e renunciado ao talento que o Senhor lhe deu, mas Ele o chama hoje para exercê-lo. Aceite o chamado de servir. Fazer algo extraordinário não depende de uma pessoa só. Devocional 66, de 365, leitura bíblica Gênesis 17, e a palavra-chave é vocacionado. Miglis, esse devocional tá super interessante, né? Eu vou desativar aqui. Esse devocional, ele tá super interessante, porque eu vi uma frase uma vez e eu costumava muito escrever ela, que é: sozinhas somos pétalas, juntas somos flores. Quando a gente se junta, se ajuda, a gente consegue chegar muito mais longe. Tem várias frases, né? Sozinho você chega mais longe. Não, mas pode chegar mais rápido. Não. Ai, gente, sou péssima com essas frases. Mas vocês entenderam, né? Só junto você chega mais longe. É uma coisa assim. E cada um de nós vai ter o seu dom. Vai ser bom em algo que o outro não é. E vai complementar o outro. E o outro vai complementar você. É assim nas relações da vida, né?
Aqui ele tá falando de uma forma geral, de uma forma falando mais de mundo, mas eu acredito nisso nas relações. Vamos tirar do macro, que é o grande, né, que é o mundo ali nas outras pessoas, no servir as outras pessoas, e vamos trazer esse devocional pro micro, pro nosso ambiente, pra nossa casa, pro nosso espaço. Acendi a luz aqui da bagaça. Pro nosso espaço. Vamos trazer isso aqui pra nossa família, pra nossa comunidade, pros nossos amigos. Por muito tempo, eu achei que eu não era boa em nada, gente. Sério. Eu lembro de ter 15, 16 anos e ver que as minhas amigas, elas eram muito boas em alguma coisa. Elas eram muito boas em algum esporte, ou elas eram muito boas escrevendo, ou qualquer coisa, elas eram muito boas em artesanato. E eu não me sentia muito boa em nada. E eu falava assim, gente, eu sou um fracasso. Porque eu realmente pensava isso, tá, amigas? Porque... Ai, deixa eu arrumar aqui. Porque eu não sou boa em nada. Eu não... Nada do... Tipo assim, eu não faço nada com excelência. E qual será o meu dom, né? Tipo, o que eu sei fazer de bom? Quando eu fiquei adulta, eu continuei me questionando nesse sentido. Porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de cozinhar. Isso não foi algo que me foi passado durante a vida. Minha mãe também não era muito fã de cozinhar. Não tinha, sabe, aquele prazer. Então eu não cresci numa casa onde a cozinha é o coração da casa, sabe? Que todo mundo se reúne e gosta. Não, cozinhava porque eu tinha que cozinhar. E eu, consequentemente, não gosto muito de cozinhar. E aí depois, já de adulta, casada, eu falava assim, gente, mas no que eu sou boa? No que eu sou boa? Porque a fulana sabe cozinhar super bem, é uma super dona de casa. A outra, nossa, meu Deus, toda espiritualizada. Olha como ela faz isso muito legal, como ela é boa nisso. E eu, no que eu sou boa? Todo mundo contribui pra mim e eu não posso contribuir pro outro. Por muito tempo eu me questionei disso. Mas o Senhor, aos poucos, né, essas minhas questões também em oração, pedindo pro Senhor me direcionar, mostrar o meu propósito, aos poucos o Senhor foi me trazendo pro caminho que Ele tinha pra mim. Que era exatamente falar. Então, hoje eu não tenho vergonha nenhuma, não acho arrogância nenhuma, prepotência nenhuma de dizer que eu falo muito bem, que eu me comunico muito bem. E talvez esse seja o dom que o Senhor tenha me dado, o dom da comunicação. E eu já ouvi muitas vezes, eu não tenho como eu falar, porque afinal de contas sou eu que tô falando, né? Que eu tenho uma forma muito clara de comunicação e muito leve, que eu faço as coisas difíceis, que as pessoas às vezes querem falar com palavras muito difíceis, eu faço parecer fácil, porque eu falo de um jeito que todo mundo entende. Então, por exemplo, no meu trabalho fica tudo muito simples, todo mundo entende de forma muito simples, porque eu falo ali como se eu estivesse realmente conversando com uma amiga. Então, hoje eu acredito que o meu dom é a comunicação. E o meu dom de me comunicar bem me coloca para realizar o propósito que o Senhor tem na minha vida. Que é vir aqui, fazer o devocional todas as manhãs. Trazer alguma palavra, falar sobre o que eu sei, ensinar o que eu sei. Cada um tem um dom. E eu ficava assim, nossa, mas eu sei, tipo, fulana é boa na cozinha, mas o que eu sou boa, né? Eu sei o quê? Eu sei me vestir bem, mas pra onde leva isso? Pra que lugar vai isso? Mas hoje eu percebo que a questão do vestir, da imagem que as pessoas negligenciam tanto, tratam tanto como futilidade, tem muito a ver também com a nossa autoestima, com o nosso interior, com a nossa... Eu não tô lembrando a palavra agora, mas com quem a gente é, sabe? Interfere diretamente no nosso humor, muitas vezes. Muitas vezes é isso que vai ajudar a gente a se sentir mais animada, mais motivada num dia que a gente não tá muito bem. É o que vai fazer a gente se olhar com mais amor. Então, aquele dom que o Senhor colocou em mim, aquele dom para cumprir o propósito dele, que eu acredito que o meu propósito seja falar sobre o amor de Deus através da imagem, especialmente para as mulheres, ele faz diferença na vida das pessoas. Muda o dia das pessoas. E eu tô falando isso porque eu recebo mensagens e não é por mim, tá? É pra honra e glória do Senhor. E aí quando eu falo pra gente trazer pro micro, olha eu misturando todos os assuntos, né? Será que eu tenho TDAH? Quando a gente fala pra gente trazer pro micro, pra nossa família, é pensar qual é o seu dom na sua família. Talvez o seu dom não seja cozinhar, como o meu não é. Marquinho cozinha muito melhor do que eu. Mas eu cozinho, eu faço a minha parte porque ele trabalha, ele tem a sobrecarga dele. Então, eu cozinho. Esse é o meu dom, cozinhar. Não, esse não é meu dom. Esse é o dom dele. Não sei se é o dom dele, mas ele faz melhor do que eu. Mas qual que é o meu dom?
Meu dom, de repente, dentro de casa é manter a nossa casa confortável, um ambiente agradável, nem sempre organizada, porque eu tenho 3 crianças, mas um ambiente que você chegue e você se sinta acolhido. Organizar as refeições. Talvez não sejam nem dons, mas seja a minha parte de contribuição. E dentro da nossa família, a gente tem que tentar, antes de pensar no nosso dom para o mundo, antes de pensar no nosso dom para o próximo, antes de pensar no ministério fora da nossa casa, a gente tem que encarar a nossa casa, a nossa família, como nosso ministério. Qual é o nosso dom que a gente tem exercido com a nossa família? O que a gente tem feito com a nossa família? Na nossa comunidade? O que de bom a gente sabe fazer? Eu gosto de... Eu não sei desenhar, tá? Mas eu gosto de pintar. E isso é uma coisa que eu adoro fazer com os meninos. Então, às vezes, a gente senta e a gente fica pintando desenhos. Eu gosto de ler. Eu não tô nem falando sobre dons agora, tô falando de gostos mesmo. Mas eu gosto de ler, então, às vezes, a gente senta e sou eu que vou ler as histórias pra eles. Eu gosto de me comunicar. Então, sou eu que, às vezes, vou contar algumas coisas e vou perguntar as coisas. Essa é a minha forma de contribuir. Marcos contribui de outras formas. Marcos, ele vai ter a brincadeira mais de menino, que eu não sei brincar, que eu não gosto tanto. O Marcos é que às vezes vai ter a conversa de menino com eles mesmo, ou uma conversa mais dura, mais na chamada, na chincha mesmo, que tem acontecido muito ultimamente aqui em casa. O Marcos é que vai ensinar algumas coisas, porque o Marcos ele tem o dom para os esportes. Então é o Marcos que de repente vai incentivá-los nos esportes, vai ensiná-los. É um time. E quando a gente não compete, a gente entrega aquilo que a gente tem de melhor na nossa família, na nossa comunidade, para os nossos amigos. E eles também fazem isso, a gente acaba trazendo o reino do Senhor para a terra. Porque fica muito mais gostoso de viver num lugar onde a gente compartilha tudo. Onde eu compartilho aquilo que de melhor o Senhor me deu e você compartilha o que você tem de melhor. Trazendo para o meu trabalho agora, claro que existe competitividade, não vou dizer que não existe competitividade entre as profissões, entre as consultoras, mas nesse tempo, como consultora de imagem, eu fiz amigas na consultoria de imagem, amigas que me ajudam. A Tá, por exemplo, que super me motivou a fazer esse devocional, Thaís, que me ajudou muito a destravar na coloração pessoal, porque era uma coisa que eu tinha muita insegurança e ela me ajudou. Uma pessoa que, quando teve uma oportunidade de ter tantas clientes, não hesitou em me chamar para trabalhar com ela. Ou de me ensinar o que ela sabia. Ou a gente trocar e eu poder ensinar o que eu sei. Tudo que a gente faz pode servir ao outro de alguma forma. A gente só precisa se dispor a servir. E a minha oração, também acho que já disse isso aqui, quando eu cheguei aqui e eu me vi sem propósito, porque eu me vi sem trabalho, grávida, presa dentro de casa com uma criança pequena, sem falar a língua direito, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Qual é o seu propósito, Senhor? Qual é o meu dom? Revela o meu dom, para que eu use o meu dom a serviço do reino. Essa deve ser a nossa oração, amigas. E o serviço do reino não é serviço só do mundo, é serviço da sua família, da sua casa, do seu time no trabalho. Como a gente pode fazer com que esse mundo tão caótico se aproxime do reino de Deus? Como a gente pode fazer com que as pessoas glorifiquem o nome do Senhor através da sua personalidade, através de uma ação sua, através de você? Pensa nisso. E que a nossa oração seja: Senhor, revela, Senhor, os meus dons, para que eu os use para cumprir o teu propósito, para que o reino dos céus esteja presente nesse caos que é a terra. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por esse momento, obrigada por essa palavra e por esse devocional tão maravilhoso. Senhor, revela no Senhor os nossos dons que estão encobertos, que estão escondidos, que nós não conseguimos ver ou que nós não aceitamos, que nós não reconhecemos, para que a gente possa usá-los, Senhor, para fazer a vida da nossa família, dos nossos amigos, da nossa comunidade, dos nossos amigos de trabalho melhor. Para que a gente consiga cooperar com aquilo que a gente saiba e enriquecer a vida deles, Senhor. Para que o seu reino se achegue a nós. Para que o reino do céu seja vivido na terra, ainda que a terra seja de caos.
Que a gente consiga, Senhor, compartilhar o nosso conhecimento, os nossos dons, aquilo que o Senhor nos deu com os outros, para que a gente coopere ao invés de competir e o seu nome seja glorificado. Obrigada, Pai, por mais um dia de uma palavra tão profunda. Em nome de Jesus. Amém. Amém, miglas, amém. Eu nem tomei meu cafezinho aqui. Vou tomar. Tem 10 minutinhos antes de ir me trocar e começar a loucura aqui. Mas é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Amo a vida de vocês, miglas. Ai, amém, Cida. Pra quem perdeu o comecinho do devocional, ele vai ficar salvo aqui no feed, mas se vocês também quiserem assistir no YouTube, pra poder acelerar, né, pôr ali na velocidade 1,5, 1,75 pra ficar mais rápido, eu vou deixar o link no nosso canal, tá? Eu vou pôr o canal também nos stories, então é só você ir lá nos stories e entrar no canal que eu vou mandar o link do devocional lá, tá bom? Ai, adorei que tem gente, não conheço você, Cida, mas continua aqui que daí eu conheço, hein? Tem gente que eu conheço pela foto. Amei o comentário, a participação. Beijo, meus amores. Quintou, Deus abençoe.